Mas como eu sou desconfiado, né? Como eu tô... né? Beleza. Então, como eu falei, né? Como eu sou desconfiado, eu vou gravar também no... eu vou gravar também pelo OBS, porque eu tô com medo de dar problema. Mas aí, se funcionar tudo bem aqui, né? Aí a gente passa a gravar somente pelo Google Meet mesmo. Tá bom? Porque eu acho que, assim, que é melhor aqui para mim até, porque senão é menos um programa aqui gastando minha máquina aqui, consumindo memória e tal. Beleza, então vamos lá. Vamos começar. Nessa... Passei com o peão, o que é isso? Passei com o peão fazendo os últimos exercícios do Moodle. Não entendi não o que é isso, mas tudo bem. Vamos lá, vamos começar. Na semana passada, a gente finalizou a parte sobre camada de rede, certo? A gente falou ali sobre roteamento hierárquico, broadcast, multicast, e aí finalizou o conteúdo de camadas de rede. E aí, seguindo o nosso roteirinho, agora a gente vai começar a falar na aula de hoje sobre camada de enlace. Né? Na verdade, não na aula de hoje, né? Eu já comecei a falar quando eu postei os vídeos aí da semana. Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui para a gente poder falar aqui sobre isso. Beleza? Então, aqui, olha só. Nessa semana, eu postei alguns vídeos lá sobre essa aula número 15, sobre o início aqui de camada de enlace. Então, a gente finalizou camada de rede, camada de enlace. Agora, nessa primeira aula, eu fiz uma introdução sobre o assunto, falei sobre diferentes tipos de serviços de camada de enlace, e a gente começou a ver aqui algumas funcionalidades específicas de camada de enlace. Primeiro, eu falei sobre detecção e correção de erros. Tá? Então, a gente viu aqui alguns algoritmos de detecção e correção de erros, sendo que o algoritmo que é mais usado nesse nível de camada de enlace acaba sendo o CRC. Né? Ele tem uma implementação com custo computacional bom em hardware, tá? E ele consegue ser bem rápido para você não desperdiçar tempo de processamento, né, nesse nível de camada de enlace. Então, as coisas têm que ser muito rápidas para que esse custo computacional aí seja baixo. Uma coisa importante também que eu falei aqui sobre interface de rede, sobre camada de enlace, e que vale a pena a gente dar uma relembrada aqui hoje, é isso aqui, olha, aqui. Eu não sei se vocês já assistiram os vídeos, né? Deveriam ter assistido, né? Fica aí o puxão de orelha. Mas que a camada de enlace, boa parte da camada de enlace vai ser implementada na placa de rede, em hardware. Tá? Então, quando o seu pacote lá, que a sua máquina quer transmitir, ele vai ser transmitido, de fato, por alguma interface de rede, esse pacote está lá na memória RAM do seu computador. Quem está manipulando esse pacote é o sistema operacional, é o kernel. Tá? Quando ele decide lá, ele consulta a tabela de encaminhamento, que também está na memória RAM e tal, para ver por onde ele vai encaminhar o pacote, e ele decide que vai encaminhar por uma determinada placa de rede, e o sistema operacional vai fazer uma operação de entrada e saída, através de um driver que controla aquela placa de rede. Então, essa operação de saída vai copiar o datagrama lá da memória RAM para um buffer que tem dentro da sua placa de rede, uma pequena memória dentro da sua placa de rede. E aí a placa de rede ela tem uma operação que a gente chama de semi-autônoma, né? Porque a camada de enlace que vai ser implementada lá na placa de rede, ela faz algumas coisas independentes do sistema operacional. Tá? E na aula de hoje a gente vai ver uma delas. Por que isso aqui é importante, tá? Além disso, a gente falou aqui sobre diferentes serviços, né, de camada de rede, e um desses serviços que a gente viu na aula passada é o acesso ao enlace, ou seja, o controle de acesso ao enlace de comunicação.
Tá? Justamente porque na camada de enlace, o problema que a gente vai resolver é como atravessar um pacote de uma placa de rede até outra placa de rede através de um enlace, da melhor maneira possível. E aí o que a gente vai ver aqui, que a gente vê lá no vídeo também, é que, olha só, para sair de um lugar até outro na internet, esse pacote ele vai atravessar diferentes enlaces de comunicação, com diferentes tecnologias. Então, o problema que a camada de enlace resolve é um problema local, né? É como atravessar aqueles bits do pacote da melhor maneira possível por esse tipo de enlace aqui de comunicação. Tá? Então, por exemplo, o pacote vai ter que atravessar aqui, por exemplo, em um caso, uma rede local, digamos, através de um par trançado, em outro pedaço aqui da rede, ele vai ter que atravessar um enlace, por exemplo, de fibra ótica, né? Em outro caso, você pode ter uma rede aqui sem fio ponto a ponto, aqui você pode ter uma outra tipo de rede sem fio, uma rede sem fio local. Então, em cada perna dessa aqui, né, em cada salto desse de comunicação, você tem um tipo de enlace diferente e, por consequência, uma série de desafios diferentes a serem superados, né? Então, cada interface de rede aqui que é feita para cada tipo de meio físico vai resolver um tipo de problema diferente. Beleza. E aí existem alguns tipos de enlace que são do tipo broadcast, né? Então, por exemplo, quando você vai transmitir um pacote pelo ar, aquela sua transmissão, ela acontece em um meio compartilhado por várias outras placas de rede, várias outras estações. Ou, por exemplo, quando você vai transmitir o pacote através de um barramento. Esse barramento, que seja um barramento compartilhado, ele vai ser usado também por várias estações. Então, a sua transmissão, aquela transmissão que você faz, ela vai chegar em várias outras estações, incluindo aquela que é a destinatária verdadeira, né, correta da informação. Tá? Só que se você tiver deixa eu voltar aqui, né? Se você tiver duas ou mais transmissões simultâneas dentro de um mesmo meio físico, do mesmo meio compartilhado, essas transmissões elas vão se embaralhar uma com a outra, né? Embaralhar no seguinte sentido: os sinais eles vão se somar, tá? Um sinal vai se somar ao outro. E aí, quando eles se somam, né, um sinal vira interferência para o outro e gera um fenômeno que é o que a gente chama de uma colisão. Tá? E aí tem diferentes tipos de protocolo que são implementados. Cada protocolo é mais voltado para um tipo de cenário diferente, que trabalhe com meios compartilhados, tá? Para coordenar esse acesso ao meio. Tá? Então, aqui, nos vídeos que eu coloquei, eu falei sobre 3 classes de protocolos de acesso ao meio, que são os protocolos de particionamento do canal, que divide o canal de forma fixa, né, estática, para cada interface. Então, cada interface ganha o seu momento, ou a sua fatia do canal para fazer suas transmissões. Outro tipo de protocolo são os de passagem de permissão, onde ou você tem um coordenador que controla quem transmite, ou você tem um token que é passado de interface para interface para dizer qual é a interface que pode transmitir naquele momento, e aí evitar que duas interfaces transmitam ao mesmo tempo e gere uma colisão. E a gente tem, por fim, o cenário mais desafiador, que são aqueles protocolos que trabalham com acesso aleatório. Tá? Tá passando aqui o carro de som, tá, agora. Atrapalhando nossa aula, mas tudo bem. Então, esses protocolos de acesso aleatório, eles vão tentar fazer com que as estações se coordenem para que cada estação transmita em um momento específico. E se duas ou mais estações transmitirem ao mesmo tempo, esses protocolos vão dizer também o que elas têm que fazer para se recuperar dessa transmissão simultânea, ou seja, dessa colisão. Tá? Então, enfim, novamente, né, vocês têm que assistir os vídeos para ver com mais detalhes aqui o que são esses protocolos de alocação estática, de passagem de permissão. Mas aí eu queria falar aqui um pouquinho dos protocolos de acesso aleatório, porque a gente hoje vai falar sobre redes Ethernet,
que utilizam um tipo de protocolo de acesso aleatório, que é o CSMA. Então, nos vídeos que eu botei lá, eu falei sobre alguns tipos de protocolo que a gente chama de protocolo MAC. Tá? MAC vem de Medium Access Control, ou seja, controle de acesso ao meio. Os protocolos do tipo Aloha são os que eram usados lá na primeira rede, nas primeiras redes de comunicação de pacotes, que era a AlohaNet, né? O nome bem sugestivo, que era uma rede interconectando centros de pesquisa e universidades em ilhas do Havaí, né? Uma rede sem fio. Então, repara que a primeira rede de comutação de pacotes foi uma rede sem fio. Né? Então, esse protocolo, ele era um protocolo totalmente distribuído, em que se a estação queria transmitir, ela ia lá e transmitia. Se desse colisão, se não desse colisão, ela transmitia de novo. Quando acontecia a colisão, aí sim ela tinha que tomar alguma atitude. E aí a estação ia esperar um tempo aleatório para tentar transmitir de novo e não ter mais colisão, né? Na esperança de que aquele tempo aleatório permitisse que ela escolhesse um momento no futuro onde não desse colisão. Mas esses protocolos aqui, a gente vai ver isso lá nos vídeos também, que eles têm uma eficiência baixíssima. Então, o que significa eficiência? Significa que se você olhar ao longo do tempo quantos por cento do tempo você passa transmitindo mensagens com sucesso, você vai ver que o tempo de transmissão com sucesso ele é muito baixo em relação aos outros instantes de tempo em que você fica com o meio ocioso, ou seja, sem nenhuma transmissão, ou que as estações ficam colidindo, ou seja, transmitindo simultaneamente. Tá? O Frank está perguntando se as estações são somente roteadores. Não, podem ser sistemas finais também. Tá? Mas podem ser roteadores também. Tá? Mas geralmente são sistemas finais ali, ou roteadores transmitindo um para o outro numa mesma frequência, né? No mesmo canal de comunicação, por exemplo, através de um mesmo barramento, ou por uma mesma frequência no ar, né? E aí você vai ter essa colisão aqui somente se eles estiverem usando a mesma frequência, né? Então, essa eficiência desses protocolos do tipo Aloha, que foi essa primeira versão, ela é muito baixa. E aí depois, lá na década de 70, começou a surgir uma nova classe ali, talvez antes disso, né? Mas eles ficaram, esse tipo de solução se tornou mais evidente nessa época, que eram soluções do tipo CSMA, tá? O CSMA vem de Carrier Sense Multiple Access, né? Esse Carrier Sense é o que a gente chama de detecção da portadora. Então, quando você transmite um sinal por um meio físico, você tem que colocar esse sinal em uma determinada frequência. Essa tarefa é o que a gente chama de uma modulação do sinal. Então, você pega o sinal que tem os dados, que tem os bits ali, os zeros e uns, e esses bits estão codificados em uma determinada frequência, que pode não ser a frequência do meio físico que você está usando para transmitir. Então, você tem que pegar esses dados e modular ele em uma frequência específica. Essa modulação ela é feita através do que a gente chama de um sinal, que é uma portadora dos dados. Tá? Então, é como se você fizesse uma combinação do sinal que contém os dados com um outro sinal que nada mais é do que uma senoide numa frequência lá do seu canal de comunicação. É claro que eu não vou... São detalhes de camada física, tá? Eu não vou ficar explicando aqui, porque isso não vem ao caso. Mas o que a gente precisa entender é só isso, que o sinal que é transmitido em um determinado meio físico, ele é uma combinação do sinal que contém os dados, mais essa portadora. Essa portadora geralmente é uma senoide, ou seja, uma onda ali, uma onda... Ai, meu Deus, como é que fala? Caraca, me fugiu agora. É uma onda periódica, né? Um sinal periódico que repete com uma frequência bem determinada, que é geralmente uma frequência que está dentro das frequências daquele canal de comunicação. Então, é muito fácil você perceber se tem alguma transmissão acontecendo naquele canal, se você ouvir, né? Ou seja, se você sintonizar naquelas frequências e você detectar que tem aquela senoide com aquela frequência específica ali no canal, no momento. Por quê? Porque significa que tem uma portadora
carregando o sinal de alguém, né? Ou seja, tem alguém transmitindo aquela portadora. Então, ouvir o meio antes de transmitir significa que você vai sintonizar no canal e vai ver, tem alguém transmitindo? Se tiver, você não transmite também, né? Essa que é a ideia do CSMA, basicamente é isso. Se o meio estiver livre, aí sim você transmite, tá? Essa ideia, esse conceito, só para a gente fechar aqui, né? Esse conceito é muito parecido com, por exemplo, o que as pessoas fazem, né? Tipo, quando você está aqui numa roda de conversa, né? Então, se uma outra pessoa, digamos, estou ali numa roda de conversa, ali, várias pessoas conversando. Se uma pessoa começa a contar uma história, começa a falar ali, ou seja, começa a usar o meio físico, né, de comunicação, as outras pessoas, né, a boa educação, ou seja, os bons protocolos, né, recomendam que você fique calado, né? Se no meio da fala dessa outra pessoa você tem uma lembrança de alguma história que você quer contar, se você começar a contar junto com a outra pessoa a história, a conversa vira uma bagunça, né? Você não consegue. As outras pessoas que estão ouvindo essas duas pessoas falando, elas vão ficar perdidas. Você não vai saber qual a história que eu acompanho, a dele ou a do outro, né? De quem já estava falando ou de quem começou a falar agora, né? Então, geralmente o que a gente costuma fazer, né? A gente vai esperar essa pessoa que já está falando terminar de falar. Quando ela terminar de falar, aí você começa a falar a sua história. Você vai falar, então, olha só, lembrei aqui de uma história também. Quero contar. E aí você começa a contar a sua história, né? Então, isso mais ou menos repete esse comportamento aí do ser humano, né? De tentar evitar que você fale ao mesmo tempo que a outra pessoa está falando. E aí o que acontece, né? Você vai, com esse comportamento, você evita que duas pessoas falem ao mesmo tempo. Só que você não garante que isso nunca vai acontecer. Pelo seguinte motivo. Então, olha aqui, esse exemplo aqui é um exemplo que eu falo lá no vídeo também, mas eu vou repetir agora porque ele é importante. Então, quando a estação B aqui, olha, num instante do tempo aqui T0, se ela começa a transmitir um quadro aqui amarelo, o primeiro bit que ela transmitiu aqui em T0, ele não vai chegar imediatamente nas outras estações, né, que compartilham esse mesmo meio físico. Ele vai ter que se propagar aqui, né, de acordo com a distância entre as estações, ele vai chegar, por exemplo, ele vai viajar aqui pelo canal de comunicação, vai chegar o primeiro bit em C aqui nesse instante, e em D ele vai levar mais um tempo para chegar. Então, o que acontece? Imediatamente depois de T0 aqui, se a estação D ela for olhar o meio, e o bit amarelo ainda não começou a chegar em D, por exemplo, aqui em T1, a estação D vai achar que o meio está livre, né? Então, a estação D, ela própria, vai começar uma transmissão aqui de um quadro, por exemplo, vermelho. Tá? Então, ela não... Isso aqui pode acontecer nos protocolos do tipo CSMA. Né? E isso aqui vai ser um problema de uma colisão que vai acontecer. Então, por quê? Porque o pacote vermelho vai começar a ser transmitido e, por exemplo, do ponto de vista da estação C, olha lá, ela começa a receber um pacote amarelo e, de repente, começa a receber um monte de bit aqui embaralhado. Quando é que a estação C vai saber que isso aqui deu errado? Ela só vai saber quando ela terminar de receber o último bit aqui e ela for tentar, por exemplo, calcular o CRC desse quadro maluco que ela recebeu. Ela vai ver que está totalmente errado. Né? Esse tipo de situação aqui é um cenário onde a colisão pode acontecer e a gente vai ver como que o CSMA-CD, na aula de hoje, que é o do padrão internet, ele resolve esse tipo de colisão aqui, ele lida com esse tipo de colisão. Tá? E aí eu falo lá sobre a eficiência também dos protocolos do tipo CSMA em comparação com os protocolos Aloha, né? Recomendo que vocês assistam o vídeo, se não assistiram ainda, para recuperar essa parte. E aí, finalmente, para a aula de hoje, a gente vai começar aqui a aula 16, onde a gente vai dar sequência nesse assunto. Então, a gente vinha falando sobre essas funcionalidades de camada de enlace, tá?
A gente falou sobre detecção e correção de erros, a gente falou sobre protocolos de acesso múltiplo nos vídeos dessa semana. E na aula de hoje a gente vai começar falando sobre a questão do endereçamento e do protocolo ARP. A gente vai falar também sobre redes Ethernet, um padrão de redes locais que é o I3E 802.3. E a gente vai falar do protocolo de camada de acesso ao meio que ele usa, que é o CSMA/CD, que é uma versão do CSMA. Tá? Essa última parte aqui de interconexão com hubs e switches, provavelmente, na aula de mais cedo não deu tempo de finalizar, mas aí vamos ver se a gente finaliza com um vídeo que eu vou postar aí durante essa semana, fica como sendo a nossa próxima aula. Tá legal? Então, para a gente começar essa aula de hoje, opa, passei muito rápido, a gente vai começar falando sobre endereçamento de camada de enlace. A camada de enlace, assim como o IP, tá, como a camada de rede, ela também tem um endereçamento próprio. E isso é verdade para quase todos os tipos de camada de enlace que existem na prática. Esse endereçamento ele trabalha com um conjunto de endereços de um tipo que a gente chama de endereços MAC. Né? Então, repara que até no endereçamento, né, o endereçamento ele tem um nome que tem a ver com o controle de acesso ao meio também, né, que é o Medium Access Control. Então, esses endereços MAC, eles são números de 6 bytes, ou seja, de 48 bits, isso na maioria dos casos, né? E ele vem de fábrica, gravado na memória ROM lá da sua placa de rede. Então, quando você vai lá e compra uma placa de rede, quando o fabricante vai montar uma placa de rede, é o fabricante que coloca esse endereço na placa de rede. Né? Esse endereço você não aprende, você não... É o fabricante que coloca. Tá? E esse endereço ele é um endereço que a gente chama de um tipo de endereçamento plano, ou seja, ele não é igual ao IP, que você precisa que as placas de rede de uma mesma subrede tenham o mesmo prefixo, por exemplo, seguindo algo semelhante a uma hierarquia. Né? Aqui, os endereços eles podem ser totalmente diferentes das placas que se comunicam ali diretamente. Tá? E aí vamos ver um exemplo aqui para a gente entender um pouco melhor. Aqui tem um diagrama de 4 máquinas que formam parte de uma subrede aqui, de uma rede local, que é uma rede aqui que pode ser uma rede com fio ou sem fio, né, uma rede local. Mais à frente a gente vai ver os tipos de equipamento com fio que você pode usar aqui, né, nessa rede, tipo um hub, nesse caso aqui seria mais um hub, no caso, ou um switch também. Mas aí se você perceber aqui, você vai ver, olha, que cada computador aqui, ele tem uma placa de rede, que é essa caixinha azul, e cada placa de rede tem um endereço MAC totalmente diferente do outro. Né? Esses endereços MAC, geralmente, eles têm uma estrutura, o mínimo de estrutura que eles têm é o seguinte, os 3 primeiros bytes do endereço, eles são o prefixo do fabricante que criou aquela placa de rede. Né? Então, quando a Samsung vai criar lá uma placa de rede, colocar uma placa de rede no celular, né? Uma placa Wi-Fi, ela grava um endereço MAC que tem um prefixo que ela já possui, que ela comprou um prefixo. Tá? Quando a Dell, eu estou falando Dell e Samsung, porque meu celular é Samsung, agora eu sei, meu notebook é Dell. Tá? Então, quando a Dell vai lá fabricar um notebook, o notebook, por exemplo, ele tem 2 interfaces de rede, concorda? Ele tem uma interface cabeada, uma interface Ethernet, e ele tem uma interface Wi-Fi. Em cada interface, o notebook vai possuir um endereço MAC diferente, tá? Que vem lá de fábrica registrado no equipamento. Esse comentário aqui, é o comentário bovino, que a gente chama, né? Quanto maior o tamanho do maior foi o entendimento, entendeu? Da pessoa. Mais coisa a pessoa entendeu. Quando ela faz um curtinho, ela entendeu um pouquinho. Quando ela faz aí ela entendeu muito mais. Né?
Então, olha só. Repara aqui que os endereços MAC, a gente está apresentando eles aqui num formato que é um formato hexadecimal, onde cada byte é representado, obviamente, por 2 caracteres hexadecimal, né? E a gente usa um tracinho aqui para separar os bytes. Você pode usar tracinho, ou você pode usar 2 pontos também, em alguns casos, tá? Mas aí, geralmente, você fica aqui com esses caracteres hexadecimal para fazer referência ao endereço MAC. É diferente, por exemplo, do que é usado no endereço IP, né? No IP a gente não usa hexadecimal, IPv4 a gente usa aquela notação decimal separada por pontos, tá? Isso, Frank, exatamente. Você pode fazer isso também. Você pode, a maioria dos roteadores Wi-Fi ali, eles possuem um filtro. Você pode habilitar um filtro de MAC, né? E aí fica como uma, entre aspas, é uma segurança, né, que você pode, tipo um mecanismo de segurança. O cara só vai conseguir associar ao seu roteador Wi-Fi se ele tiver aquele determinado endereço MAC. Só que eu tenho uma péssima notícia para você, Frank. Eu tenho uma péssima notícia, que é a seguinte. Apesar do endereço MAC vir gravado na placa de rede, tá, pelo fabricante, na maioria dos casos, você pode trocar o MAC da sua placa por software, se você for root do sistema operacional. Exatamente. Então, se alguma pessoa quiser realmente invadir a rede da sua casa, basta ela ficar ouvindo ali os pacotes que estão sendo transmitidos na sua rede, até ouvir um pacote de algum cara que esteja associado na rede, né? Por exemplo, do seu notebook, quando você estiver usando o notebook. E aí ele vai descobrir o MAC do seu notebook, entendeu? E aí eu posso, por exemplo, forjar, trocar o MAC da minha placa de rede. Isso dá para se fazer em todos os sistemas operacionais. Aí você troca o MAC, e aí com aquele MAC que com certeza está na lista de permissão, né, do seu roteador, eu posso me conectar no seu roteador. Então, fica essa dica só pelo seguinte: o filtro de MAC do Wi-Fi, ele é uma proteção a mais, uma dificuldade a mais, né? Mas ele não pode ser a única técnica, o único filtro que você usa, tá? Porque só usar o filtro de MAC não garante nada. Tá? Então não dá para você falar assim, eu habilitei o filtro de MAC, então eu vou desligar o WPA. Não preciso ter criptografia na minha rede? Não, né? Isso não é verdade. Tá? Mas aí, voltando aqui à nossa aula... Não, cara, que isso, que já invadi, não invadi nada, cara. Porra, que isso. Mas a gente tem que saber como se proteger, entendeu? A gente tem que saber como se proteger. Mas se você realmente está interessado em tentar fazer ataques a redes e tal, eu sugiro você procurar uma distribuição Linux chamada Kali Linux. O Kali Linux, ele vem com várias ferramentas para você descobrir ali possíveis falhas de segurança que tem em outras máquinas. Tem ferramentas para você explorar ali vulnerabilidades das redes sem fio, das redes Wi-Fi. Mas assim, é só porque é uma distribuição que já vem com isso tudo instalado, né? Mas você pode pegar aí o seu Ubuntu da vida e sair instalando os pacotes lá que você precisa para fazer esses ataques aí, entre aspas, tá? Tem um pacote muito famoso que é o AirCrack. AirCrack-NG. Ó, vou escrever aqui, ó. AirCrack-NG. É esse camarada aqui. Tá? Esse cara, ele é um pacote lá, tá lá no Ubuntu. Você dá um install desse cara e ele vem com várias ferramentas, né? Que permitem você trocar o MAC da sua placa, você ficar monitorando outras redes. Ele permite que você forje pacotes, você crie pacotes com linha de comando ali, na linha de comando. Você fala, manda tantos pacotes assim. Ele já tem alguns ataques prontos também. Então, tem alguns programinhas lá para você, por exemplo, quebrar a senha do app, que é um negócio fácil de fazer, né? Está tudo lá. Assim, sinceramente, eu nunca rodei esse cara para testar, mas
Fica aí como curiosidade, se alguém quiser testar. Eu uso o AirCrack para outras coisas, sabia? A gente faz um projeto em que a gente monitora pacote. Né? Então, a gente está com um projeto agora que a gente tem trabalhado nele muito. A gente, digo, eu, o professor Zamit e o professor Biratã, a gente, né, trabalha, tem um grupo de pesquisa chamado SmartCom, e a gente vem fazendo esse projeto de monitoramento de redes Wi-Fi para diferentes finalidades. E aí, uma das coisas que a gente faz, por exemplo, é usar o AirCrack. Ele tem uma ferramenta dentro dele que é o AirMon, que permite você configurar a sua placa Wi-Fi num modo em que ela fica habilitada, ela não transmite nada, ela só fica recebendo o pacote. Todos os pacotes que ela ouve, que chegam na sua interface sem fio. Né? Então, é um exemplo, é um caso, por exemplo, que a gente usa, não para invadir rede de ninguém, nem nada, mas é para poder implementar outras funcionalidades ali que são, por exemplo, estudar questões como localização indoor, né? Então, é uma finalidade científica. Tá bom? A gente não está roubando senha de ninguém, nem dado de ninguém. Então, voltando aqui ao nosso caso, você vê que o endereço MAC, depois de todo esse parênteses aí gigante, o endereço MAC, ele é representado dessa forma, hexadecimal, e aí você tem um endereço especial, que é o endereço de broadcast, né, que é tudo F, né, FFFF, que seria o equivalente a você ter 48 bits 1 ali, né, no seu endereço MAC, tá? Agora, surge uma questão também que é a seguinte, pô, para que a gente já não falou aí nas aulas passadas que o endereço IP, ele é o endereço da placa de rede? Então, para que a minha placa de rede precisa de outro endereço, o endereço MAC? Né? Qual a diferença do endereço IP para o endereço MAC? Primeiro, né, o endereço MAC permite que a placa de rede ela tenha um funcionamento independente da camada superior, das camadas superiores. Né? Então, a camada de rede não depende do endereço IP para poder mandar um quadro para determinada outra placa de rede. Isso torna as duas camadas independentes. É uma questão mais filosófica, né? Em seguida, a gente tem também uma questão que é: você tem alguns dispositivos de comutação de quadros que não possuem camada de rede, como, por exemplo, os switches e as bridges. Né? Os hubs são uma outra história que a gente vai ver mais à frente nas próximas aulas, mas os switches e as bridges, elas trabalham com endereço MAC, somente para saber para quem ele tem que retransmitir aquele quadro. Tá? E agora, um último motivo, que é um motivo mais importante, é o seguinte: o fato de você ter endereços separados garante um certo isolamento entre a camada de enlace, que é a sua placa de rede, e a camada de rede, que é implementada no sistema operacional. Lembra que eu falei agora há pouco, no início da aula, que quando você vai transmitir um pacote, um datagrama, a camada de rede ela faz uma operação de entrada e saída, que copia o datagrama para a placa de rede. Ou seja, entrega para a camada de enlace dessa forma. No sentido inverso também, quando um quadro chega na placa de rede, se aquele computador for o destinatário do quadro, ela vai também lançar uma interrupção lá para o sistema operacional, né, para poder fazer uma operação de entrada e saída para copiar o quadro do buffer de recepção da placa de rede para a memória RAM do sistema operacional, né, que é regida lá pelo sistema operacional. Imagina num meio compartilhado, por exemplo, tipo numa rede sem fio. Se todo pacote que chegasse na placa de rede, a placa de rede tivesse que gerar uma interrupção para avisar o sistema operacional, chegou um pacote, copia ele para a memória, para aí o sistema operacional olhar lá na memória, gastar ciclo de CPU, né, para ir lá olhar na memória que o pacote não é para ele, e aí só aí joga fora, né, você teria um consumo de recursos ali em termos de processamento, uso de memória elevado. Porque, por exemplo, mesmo que a sua estação não estivesse transmitindo nada e nem recebendo nada, você ia estar consumindo o CPU da sua estação, né?
Ela ia olhar, chegou um pacote. Ah, não é para mim. Ah, chegou outro pacote. Ah, não é para mim. Chegou outro pacote. Entendeu? Você ia ficar consumindo recursos computacionais ali da estação à toa, né? Hoje em dia, isso pode até parecer bobagem. Você fala, pô, meu celular aqui, ele tem capacidade de processamento, tem um monte de core, né? Tem um monte de core virtual, de thread para trabalhar aqui no celular. Você botar lá uma thread para ficar vendo se tem pacote chegando, tudo bem. Mas imagina isso, por exemplo, no sistema computacional lá da década de 70. Lá no mainframe que tinha sei lá, 1.000 avos da capacidade de um computador hoje em dia. Né? Como é que não era problemático isso, né? Você ficar consumindo recursos da CPU à toa. Então, o endereço MAC fornece esse isolamento. Então, se o pacote, o quadro, né, chega na placa de rede e a placa de rede olha o endereço MAC, o endereço MAC de destino é o meu? Não é. Ela nem avisa nada ao sistema operacional, ela já joga fora o quadro. Ela já descarta na mesma hora. Porque aquele quadro não vai servir para nada. Né? Então, por isso que a gente diz que a placa de rede ela é semi-autônoma, né? Porque tem algumas coisas que ela faz ali a revelia do restante do sistema. Né? Ela toma as decisões ali que são as decisões dela. Tá? Então, tem essas são as motivações para você ter dois tipos de endereço, né? Dentro de associados a uma mesma placa. Só que aí, repara que você trabalhar com dois endereços gera um problema também. Por que acontece? Olha só. Olha aqui esse exemplo. Aqui eu tenho um exemplo onde eu tenho o IP e o MAC de cada estação aqui, de cada placa de rede dessa. Né? Então, imagina que, por exemplo, a máquina aqui de cima, que tem o... Deixa eu dar um zoom aqui, né? Que tem esse IP aqui, ponto 78, ela quer mandar um datagrama para o ponto 88, que é esse aqui de baixo. Na hora que ela vai entregar esse datagrama para a camada de enlace, ela tem que informar para a camada de enlace o seguinte, olha, pega esse datagrama aqui que é para o ponto 88 e manda para esse determinado endereço MAC de destino. Só que, como que a camada de rede aqui vai saber qual é o MAC de destino se esse MAC pode ser arbitrário, é dado pelo fabricante da placa e tudo mais. Então, existe um protocolo para você fazer essa associação, para que cada estação descubra qual é o MAC associado a cada endereço IP. Esse protocolo é o protocolo ARP. Tá? ARP vem de Address Resolution Protocol. Esse cara, novamente, é mais um protocolo plug and play, que se você não souber nada sobre rede, você nem sabe que isso aqui está acontecendo lá. É tipo DNS, você nem sabe, aquilo ali magicamente acontece, você nem sabe que aquilo está acontecendo. É bom, é ótimo, né? Excelente, né? Porque, tipo, não preciso me preocupar. E simplesmente funciona. E aí, esse protocolo, o que ele faz ele permite que uma camada de rede aqui, de origem, ela descubra qual é o MAC associado ao IP para onde ela quer mandar um determinado pacote. E ela guarda essa associação em uma tabela que a gente chama também, obviamente, de tabela ARP, que tem duas colunas, né? Basicamente, é o endereço IP e qual é o MAC associado àquele endereço IP naquele momento. E, geralmente, essas entradas elas têm uma terceira coluna também, que é o tempo de vida. Então, quando você aprende essa associação, você bota lá um timeout para você esquecer. Então, depois de um tempo, quando você esquece, você tem que aprender de novo. Tá? E como é que funciona esse aprendizado? O ARP ele é bem simples. Então, aqui, se o A quer mandar um datagrama para B, para o IP da estação B, o que ele vai fazer? Ele primeiro vai enviar um pedido ARP em broadcast. Tá? Esse pedido ARP em broadcast, ele é um quadro pequenininho, onde o endereço MAC de destino é o endereço broadcast, o FF, tudo F. Tá? Esse quadro de pergunta e ARP, né, de request, ARP request, ele vai chegar em todas as estações, né? E como eu falei antes, né, a placa de rede ela vai olhar, se não for para mim, eu jogo fora. Mas ela olha também, se for broadcast, ela também entrega para o sistema operacional. Então, ela vai receber esse request ARP e vai, entrega para o sistema operacional. E aí, o sistema operacional é que vai ver, peraí, tem um ARP request perguntando qual é
o MAC associado ao IP, aqui que no caso vamos chamar de IP-B, né, que é da estação B. Se eu não tenho esse endereço IP, eu simplesmente ignoro o request. O sistema operacional vai ver, não é para mim esse request, joga fora. Mas como ele está mandando em broadcast, todo mundo vai receber. Então a estação de destino vai receber esse request e vai responder agora em unicast, né, de forma direta. Ela vai mandar um outro quadro de resposta dizendo, olha, eu tenho esse endereço IP e o meu MAC é esse aqui. Tá? Então ele vai mandar uma resposta para a estação A, o B vai responder para A em unicast dizendo, eu tenho esse endereço IP. E aí, nesse momento, a estação A, ela vai, nesse momento é que ele vai guardar essa informação numa memória ali, numa memória cache, né, numa tabelinha. Tá? E, como eu falei, né, plug and play, isso aqui não... Opa, peraí, passei demais. Ele não... Você não precisa fazer nada para que esse protocolo funcione. Ele simplesmente está lá implementado no seu sistema operacional. Aí eu queria mostrar aqui um pouquinho, acho que minha conexão já caiu aqui, deixa eu fechar esse terminal e abrir outro. Aproveitar aqui que, né, como diria Fausto Silva, né, quem sabe faz ao vivo. Vamos lá, então eu vou abrir aqui um terminal, tá? E vou fazer o seguinte, se eu for olhar aqui na minha máquina, esse terminal está dentro de uma máquina virtual aqui, né, porque isso é aquele Windows Subsystem for Linux, né? Então aqui não dá muito para ver direito, mas eu vou fazer um login, eu vou fazer um SSH, que vou abrir um terminal remoto lá no servidor na Rural, tá? Tá lá no IEM. Então tá aqui, olha, é a Pacman, tá? A Pacman é o nosso servidor principal lá do IEM que recebe acessos remotos, e atrás da Pacman tem uma outra subrede com várias outras máquinas virtuais e tudo mais. Tá? Então, se eu, aqui na Pacman, se eu rodar aqui um comando, olha, IP ADDR, é um comando para listar quais são as interfaces de rede que existem na Pacman. Tá? E qual é a configuração que existe naquela interface de rede agora. Então, aqui você vai ver que abre uma lista, né? Aqui tem a interface 1, 2, 3, tem 8 interfaces de rede aqui. Algumas são físicas, outras são virtuais, tá? Então, interface física mesmo que tem é só essas duas aqui, ó, a NP2S0 e a NO1. Aqui tem outras, o restante é tudo interface virtual. Então, aqui, por exemplo, tem o LO, que é o loopback, que é o famoso localhost, né? Que é o 127.0.0.1. Que tem esse endereço IP aqui, tá vendo? As outras interfaces físicas, tipo essa aqui, essa interface ela não tem endereço IP, mas aqui você vê uma configuração dela, olha, que é um endereço MAC, ó, que aqui está dado como link/ether, tá vendo? Então o MAC dessa interface é o 00, 04C 20.00.21, tá? Fica fácil você descobrir, por exemplo, deixa eu abrir um outro cara aqui, ó, vamos abrir aqui um Ctrl T, não, é Ctrl N, né, que abre uma nova janelinha aqui, ó. Deixa eu abrir uma nova janelinha para mostrar para vocês o seguinte, olha, se você procurar aí na internet, Mac, como é que eu vou, ai meu Deus, como é que é o nome disso? É Mac Vendor, alguma coisa assim, né? Vendor vende fabricante, né? Aqui, ó, tem um site aqui, tem vários sites que fornecem APIs para você fazer essa resolução de endereços, né? Endereços MAC. Ele consulta as bases de dados do I3E e do ICANN, que são os caras que fornecem esses prefixos de endereço MAC para os fabricantes. Então, você consegue, pelo MAC, você consegue descobrir quem foi que fabricou a placa. Então, olha só, vamos pegar esse MAC aqui, tá? E vamos tentar descobrir quem é que é o fabricante dessa placa. E tem vários sites que fornecem APIs, ali, interfaces, para você fazer essa consulta à base de dados do I3E e a base de dados do ICANN aqui. Ó. Geralmente é assim, ó, você passa o endereço MAC aqui, ó, vou colar aqui o MAC daquela placa, lá, ó, ele já retornou aqui qual é o fabricante. Ó. O fabricante dessa placa é a Realtek Semiconductor. A Realtek, essa placa é uma placa off-board, tá? É uma placa PCI que a gente conectou ali nesse servidor. O servidor também tem uma placa on-board, que é essa aqui, ó, é N01.
Aí vamos pegar o MAC dela aqui, ó. O MAC dela está aqui, ó, F8B1C7. Vamos jogar ele aqui, ó, e vamos ver qual é o fabricante dessa outra placa, ó. Olha lá, Dell. Tá vendo? Essa máquina é um servidor da Dell, que a gente tem lá no nosso cluster. Então, quando a Dell foi fabricar essa placa-mãe, né, que tinha uma interface de rede on-board, ela foi lá no I3E ou no ICANN, já tinha ido antes, né, e tinha comprado um prefixo de endereço MAC. Esse prefixo são esses primeiros 3 bytes aqui. Ó. Então, se você procurar por esses 3 bytes, você vai ver que também ele vai dizer que é da Dell. Tá vendo? Então, qualquer coisa que comece com essa sequência aqui de bits é um equipamento da Dell. Tá? Qualquer coisa que comece com esses outros 3 bits aqui, cadê, da outra placa, ó, 00, E0, 4C, é da Realtek. Sacou? E agora, vamos olhar aqui uma coisa que é a seguinte, ó. Se eu rodar aqui um comando, tem um comando no Linux que é o ARP. Então, se eu rodar aqui ARP, ele vai mostrar para a gente como é que está aquela tabela de endereços ARP. Agora, olha lá, para essa máquina a tabela está imensa, né? Então, olha aqui, ó, ela faz uma associação aqui do endereço IP, que nesse caso ela está botando o hostname, tá? O endereço IP a um endereço MAC. Tá legal? Então, significa aqui que em algum momento recente, essa máquina aqui, a Pacman, ela precisou falar com a Riverhead, ela precisou mandar um pacote para a Riverhead. E aí ela perguntou aqui na rede, olha, qual é o MAC da Riverhead? Esse pacote chegou na rede interna aqui em todo mundo, e o cara que tinha o IP Riverhead, ele foi e respondeu aqui, o meu MAC é esse aqui, 0C27, tá? Aqui ele está botando o nome, né? Mas cada nome desse aqui é um IP. Esse nome aqui também, ele não é maluco, né? Ele tem uma lógica aqui dentro do... Né? A gente administra essa rede, né? E aí a gente resolveu usar nomes aqui que são jogos de Atari. Tá? Então, esses nomes têm uma lógica. Tá? Então, Riverhead, Adventure, Sequest, Karate, Frogger, Smurfs, são tudo jogos de Atari. Tá? Então, se você colocar aqui ARP-N, para ele não botar o hostname ali, né, você vai ver que isso tudo são endereços IP, tá vendo? Então, a Riverhead, quem é? É a 192.168.0.3. Tá? Essa máquina, como ela é meio que o nosso servidor ali central, né, ela funciona de roteador para essa subrede aqui também, ela tem quase todos os endereços aqui, ela sabe o endereço de todo mundo, que em algum momento ela teve que mandar pacote para cada uma das máquinas da rede. Mas se eu for para um outro servidor aqui, por exemplo, a Adventure, que é uma outra máquina aqui nova, que a gente acabou de colocar aqui no cluster, ó, e se eu rodar aqui o ARP-N, a gente vai ver que ele conhece menos coisa, olha lá, ele conhece pouca coisa, né? Ele só conhece essas associações aqui, que esses foram os endereços que ele teve que falar em algum momento no passado recente. Então, por exemplo, eu posso pegar um outro IP aqui, se eu mandar, por exemplo, um ping para um IP que não está aqui na lista. Vamos pegar aqui, aquele lá da Riverhead mesmo, ó, 192.168.0.3. Ele não está aqui na lista, tá vendo? Então, quando eu mandar esse ping, o que ele vai fazer? Ele vai mandar um quadro, ó, ele vai, no primeiro pacote que ele for mandar, ele vai ter que primeiro consultar a tabela ARP, ele vai ver que o 192.168.0.3 não consta nessa lista, então ele não sabe o endereço MAC. O que ele vai fazer? Ele vai mandar uma pergunta ARP perguntando, um ARP request, né? Ó, quem é que tem o MAC do 03? Todo mundo vai receber, o cara que tem vai me responder, dizendo, o meu MAC é esse, e aí eu vou criar uma entrada aqui na tabela. Então, olha só, se eu olhar de novo a tabela agora, a gente vai ver que agora tem uma entrada para o 0.3 aqui, ó. Tá vendo? Com o MAC do 0.3, que é o 0C2724. Sacou? Ele acabou de criar essa entrada que não existia. E aí, repara também, olha que curioso, dá para você ver aqui que alguma coisa de estranha aconteceu, porque olha só o tempo que ele levou para mandar e receber a resposta do primeiro pacote de ping. Primeiro, ó,
ICMP com número de sequência 1. O primeiro cara levou 7 milissegundos para chegar à resposta. O segundo, e do segundo em diante, olha o tempo, como é que diminuiu. Pô, por que cai? Por que o primeiro demorou tanto? O primeiro demorou tanto porque ele teve que, antes de mandar o pacote de fato, ele teve que mandar o ARP request, receber a resposta do ARP, criar a entrada na tabela, e aí sim ele pode encaminhar o pacote para a camada inferior, dizendo, olha, manda esse pacote para o MAC 0C27, 24, blá, 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 blá. Tá? E aí, por isso que esse primeiro pacote demorou mais. O tempo que ele levou para receber a resposta foi grande, porque ele teve que fazer o ARP request primeiro. Agora que ele já está com a associação na tabela, o tempo é pequenininho, tá vendo? Porque ele não precisa mais fazer o request, ele só manda o pacote, vai mandando. Então, se eu fizer um ping aqui de novo, agora é momento de tensão, o tempo do primeiro ping tem que ser baixinho também, ó. Olha lá, 0,8 mais ou menos, tá vendo? É o tempo que ele leva para só mandar o cara, né? Só consultar a tabela, pegar o MAC de destino e mandar o pacote. Perfeito? Sem precisar fazer o request. Então, depois que ele cria essa associação aqui, aí tudo fica mais rápido, né? Só que, novamente, repara, essa associação, ela não, ele tem que em algum momento esquecer isso aqui, porque, por exemplo, a máquina pode ser desligada, né? E eu posso trocar, pode entrar uma outra máquina com um novo endereço ARP aqui, né? Ou, aliás, com um novo endereço MAC associado a esse IP. Outra máquina pode pegar esse IP, o 0.3, né? E aí, depois de um tempo, eu tenho que esquecer essa associação para poder aprender de novo. Tá? Então, eu não sei exatamente como é que é o padrão, o timeout padrão, mas deve ser alguma coisa da ordem de algumas horas ou alguns minutos. Tá? Então, de alguns em alguns minutos ou de algumas em algumas horas, ele tem que repetir esse ARP, né? Para algum quadro novo, quando essa entrada aqui ela é jogada fora, depois de um tempo. Tá? Então, agora, vamos voltar aqui para a nossa aula, né? Depois desse período aqui desse risco, né? Que, pô, fazer um negócio desse na aula ao vivo é um risco, né? Tem tudo para dar errado. E agora, só para a gente fechar esse assunto aqui, eu queria mostrar para vocês como que acontece quando você tem aqui... Os dois caras não estão na mesma subrede. Quando você tem aqui um roteador no meio. Ô louco, né? Ô louco, bicho. Aqui, olha só. Imagina esse cenário onde você tem aqui duas subredes, a subrede 1 e a 2, e aqui no meio você tem um roteador que interconecta essas duas subredes. Repara, né, que voltando para aquele conceito que a gente aprendeu, né, o roteador ele tem duas interfaces de rede. E cada interface de rede tem um endereço IP na subrede correspondente ao qual ele está conectado. Né? Então, essa subrede do lado de cá é a subrede 1, tudo 1, 111. E a do lado direito é a subrede 220. Tá? Vamos chamar assim para simplificar. Então, quando o host A, que é o ponto 111, ele quer mandar um pacote para o host B, um datagrama para o ponto 222, que é o host B, repara que lá na camada de rede, no protocolo IP, ele vai montar um datagrama que tem o endereço IP de origem e o endereço IP de destino. Então, qual é o IP de origem do datagrama? É o ponto 111. Qual é o IP de destino? É o ponto 222. Perfeito? Isso é o datagrama, o cabeçalho da camada de rede, o cabeçalho IP. Quando ele vai mandar esse datagrama, o que cada máquina faz quando vai encaminhar um datagrama? Ela vai consultar a tabela de encaminhamento. Lembra das aulas passadas? Então, a tabela de encaminhamento diz para uma subrede de destino quem é o próximo salto, qual é a interface de rede por onde eu tenho que mandar e qual é o IP dessa interface de rede para onde eu tenho que mandar, do destinatário. Então, olha só, quer dizer, do destinatário não, do próximo salto. Então, olha só, quando o computador A aqui, o ponto 111, ele consultar a tabela dele, ele vai ver que o destino, o ponto 222, está onde? Está na subrede 2. E quem é o próximo salto de A para chegar na LAN 2? O próximo salto é o roteador que está aqui no meio. É essa interface aqui, é o ponto 110. Tá? Então,
Quando o computador a camada de rede aqui, o protocolo IP, ele consulta a tabela de encaminhamento, ele vai ver que o próximo salto para esse destino 222 é o ponto 110. Então, o host A, ele vai ver aqui agora o seguinte, ele vai ter que entregar esse pacote para a camada de enlace dele, dizendo que o destinatário, qual é o MAC associado ao IP ponto 110. Então, se ele não souber ainda isso, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um ARP na LAN 1. Ele vai mandar em broadcast um ARP que vai ficar confinado aqui na LAN 1, perguntando quem tem o IP 110, que o 110 é o próximo salto para onde ele quer mandar esse quadro, cujo destinatário é o 222. Parece confuso? Mas a coisa fecha. Porque aí, o que ele vai mandar? Ele vai perguntar aqui na rede local quem tem o 110. O roteador vai responder, falando, olha, o MAC do 110 é o E6, E900 alguma coisa. Tá? Então, o A vai pegar agora esse... A gente ainda está na camada de rede do A. Ele vai pegar essa informação e vai falar agora, beleza, ó, entregar o pacote para a camada de rede, da camada de enlace dele, dizendo o seguinte, olha, pega esse pacote aqui e manda para o E6, E9, E0, blá, blá, blá. A camada de enlace agora vai pegar e vai encapsular esse pacote, vai montar um datagrama, vai montar um quadro, onde o IP, o MAC de origem é 74, que é o MAC dele, né, do A, 74.29.9C. E o MAC de destino é 6E900, blá, blá, blá. E vai mandar aqui na rede. Esse cara aqui vai receber e vai jogar fora. O roteador vai receber também e vai ver que o MAC de destino é o dele. Então, o que ele vai fazer? Ele vai desencapsular o datagrama que estava ali dentro e vai entregar para a camada de rede, que é, ou seja, para o sistema operacional desse roteador. Tá? E aí, o sistema operacional desse roteador, quando pegar esse pacote, ele vai fazer o seguinte, o pacote é para o roteador, qual é o destinatário do pacote? É o ponto 222. O roteador não tem nenhum desses IPs, ponto 222. Então, o que ele vai fazer? Ele vai consultar a tabela de encaminhamento dele. E aí a tabela de encaminhamento dele vai dizer o seguinte, olha, para chegar no ponto 222, você tem que mandar por essa interface aqui, pela 1A23F9, e o próximo salto é o próprio 222. E aí agora o roteador, então, ele vai fazer o seguinte, qual é o MAC do ponto 222, que é o próximo salto? Ele não sabe. Então, o roteador vai fazer um ARP nessa LAN 2 aqui, perguntando quem tem aqui nessa subrede o ponto 222. E aí o sistema final B vai responder dizendo o meu MAC é 49BD-D2, blá, 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 e o roteador vai entregar o pacote para essa outra camada de enlace aqui, né, para essa placa de rede, dizendo, pega esse pacote aqui e manda para o 49BD-D2, blá, blá. A camada de enlace do roteador vai montar um datagrama, vai montar um quadro encapsulando o datagrama, dizendo que o MAC de origem é 1A23F9 e o MAC de destino, 49BD-D2, alguma coisa. Tá? E aí ela vai transmitir finalmente esse quadro aqui pelo meio físico, né? O quadro vai chegar no B, ele vai identificar que ele é o destinatário, né, pelo MAC. Aí a placa de rede vai desencapsular o datagrama e vai entregar para o sistema operacional, ou seja, para a camada de rede, dizendo, toma aí um pacote para o ponto 222. Tá? É um processo meio longo, né, meio intrincado, mas que é a forma como a camada de rede e a camada de enlace lidam uma com a outra ali. Tá? Então, é aí que entra o protocolo ARP, porque em algum momento, na hora que você vai entregar o pacote para a camada de enlace, você precisa saber qual é o MAC do destinatário, do próximo salto para onde eu quero enviar aquele datagrama. Então, repara também o seguinte, olha só. Uma máquina, a tabela ARP de um computador, de um sistema, vai ter somente MACs das subredes nas quais o computador participa. Então, olha só, em nenhum momento o sistema final A ele vai perguntar aqui qual é o MAC do ponto 222, porque o ponto 222 está em outra subrede. Se ele perguntar isso aqui, o 222 nem vai receber, tá? Esse broadcast de camada MAC aqui, tá?
Então, ele tem que perguntar qual é o do roteador, e o roteador é que vai perguntar do B. Né? Legal? Então, pessoal, com isso a gente encerra um pouquinho sobre essa parte de camada MAC, tá? de endereçamento MAC, e sobre o protocolo ARP. E aí agora, eu queria falar agora sobre uma tecnologia, né, um tipo de padrão de camada de enlace que é um padrão mais importante um dos mais importantes que existe, pelo menos para rede cabeada, né? Ah, professor, por que você não vai falar também de Wi-Fi, não vai falar de, sei lá, de frame relay, de não sei o quê? Tem outras tecnologias, né? Tem outros padrões, mas aqui a gente acaba tendo que escolher algum. Eu escolho sempre o 802.3, que é o Ethernet, porque é o mais famoso. E para o Wi-Fi, a gente já tem uma disciplina optativa que eu recomendo muito vocês fazerem no futuro, que é a disciplina de rede de computadores sem fio, onde a gente fala sobre Wi-Fi, fala sobre redes celulares, tá? Inclusive eu estou dando aula disso agora também. Tem uma turma agora, mas em breve, aí, no próximo ano, próximos períodos, deve abrir novamente. O Marcos está perguntando aqui se o Ethernet é aquele do cabo do modem. É aquele cabinho que parece aquele conector RJ45, né? Aquele é um tipo de rede Ethernet, que é uma rede Ethernet com par trançado. Mas a rede Ethernet, em si, o padrão Ethernet, ele vai além disso, tá? Hoje em dia, ele, como está dito aqui, né, é a tecnologia que domina as redes cabeadas, né, rede local com fio. Então, você tem aí placa de rede gigabit, a 1 gigabit por segundo, muito barata. Você vai na lojinha ali, compra uma plaquinha, tem plaquinha USB, tem plaquinha PCI, PC Express, enfim, faz miséria, tem de tudo. Agora, esse padrão, ele é um padrão mais genérico, tá? Ele é definido nessa especificação aqui, 802.3 do I3E. E ele é bem antigo. Ele, na verdade, foi um dos primeiros padrões aí de rede local que começaram a ser desenvolvidos lá na década de 70. Aí tem uma foto desse camarada aqui, né? Desse tiozinho com um cabo na mão, com um cabo coaxial na mão. Ele é o Robert Metcalfe. Esse cara foi o cara que criou o padrão Ethernet, né, que desenvolveu o padrão Ethernet lá na década de 70, ou seja, era uma época em que a internet ainda estava começando a engatinhar. Tá? E a história desse cara é bem curiosa. Esse cara tem a forma como a coisa aconteceu é bem curiosa. Então, esse cara, ele era, na década de 70, ele era funcionário da Xerox. Tá? Lá nos Estados Unidos. E década de 70, né? Xerox, IBM eram as grandes fabricantes de computadores, né? Computadores mainframe, né? Computador de grande escala, que era o que existia na época. E na década de 70 foi quando começou a surgir um novo conceito em computador, né? Que era o computador pessoal, né? A ideia de que você, ao invés de você ter um único mainframe na empresa que fazia todas as contas, todos os cálculos, né? Você poderia ter um computador na mesa de cada pessoa, né? E cada pessoa ia ter o seu próprio sistema computacional ali de menor escala, de menor porte, para executar os seus programas, suas aplicações. Então, esse camarada aqui, ele obviamente logo teve a sacada, percebeu de que é o seguinte, olha, então, se vai ter computador na mesa de todo mundo, né, cada pessoa vai ter o seu próprio computador, certamente uma demanda importante vai ser interconectar esses computadores pessoais ali, formando aquilo que a gente chama de uma rede local. E aí ele teve essa ideia de falar, então a gente pode usar um cabo coaxial funcionando como um barramento que vai interconectar vários sistemas computacionais, vários computadores. Tá? Através aqui de um cabo de interconexão, você conecta uma interface de rede no computador com um cabo coaxial. Tem uma pergunta ali. Não tem pergunta. É a pergunta antiga, eu me confundi. Então,
Só que aí esse cara teve uma sacada de falar o seguinte: não, a gente não pode dizer que o padrão, que o Ethernet, ele funciona com cabo coaxial, porque a gente está limitando muito, porque na verdade esse meio aqui de comunicação pode ser qualquer coisa, poderia ser inclusive o ar, né? Não, se o cabo é antigo, pode influenciar na transmissão? Pode também, pode, né? Então esse cara teve a ideia de chamar esse meio aqui físico, ao invés de falar que ele usa um cabo, ele falou que ele usou esse conceito de éter, que era um conceito que existia na física para designar algumas situações lá, algumas coisas que você não conseguia definir muito bem. Então ele usou esse conceito para dizer assim, não, então você tem um éter que por onde que é o meio compartilhado, por onde você vai transmitir os seus sinais, tá? E através desse meio compartilhado você vai interconectar os sistemas. Mas, obviamente, na época, lá nos primórdios, esse éter se realizava como um cabo coaxial. Tá? Qual é a curiosidade da história desse cara? É a seguinte, aqui, esse cara fez um esboço desse padrão, né, e tal, e fez um memorando e mandou isso para o chefe dele lá na Xerox, né, para as instâncias superiores a ele, né? E a galera ignorou esse cara completamente, falou assim: "Não, isso aí não, a Xerox não quer investir nisso, isso aí é besteira". Aí o cara acreditou tanto na ideia que ele falou assim: "Não, beleza, a Xerox não quer comprar a ideia, então o cara pediu demissão da Xerox e abriu uma empresa para vender placa de rede Ethernet, que era a Tricom. Não sei se vocês já ouviram falar dessa empresa, mas foi uma marca que, dos anos 80 até final dos anos 90, início dos anos 2000, era uma das marcas líderes aí de telecomunicações. Exatamente, história de superação total. Então, esse cara ele foi desacreditado lá na Xerox. Tipo, por exemplo, sei lá, se esse cara tivesse. Se a Xerox tivesse comprado a ideia, né? Tipo, sei lá, pô, a história poderia ser até diferente, né? Porque a Xerox não queria investir muito em computador pessoal, né? Isso, quem acabou investindo mais depois no futuro foi a IBM, e aí, enfim, o negócio virou um grande mercado, né? E esse cara ganhou muito dinheiro, rios de dinheiro, né? Como vendendo placa de rede. Então, assim, até final dos anos 90, você tinha placa de rede do padrão Ethernet fabricada por vários fabricantes, né? A Intel fabricava, a Tricom, sei lá, a Realtek mesmo, aí que tá aí, várias outras empresas. Mas, cara, assim, se você perguntasse para qualquer pessoa que era administrador de rede e tal, não sei o quê, qual é a melhor placa de rede que tem no mercado, o cara ia responder na lata, Tricom, entendeu? Porque é a marca do cara que criou o padrão, entendeu? E era, de fato, as melhores placas que tinham na época, né? Com a melhor construção, os melhores componentes e tal. Então, assim, independente disso, esse cara criou o padrão, ele veio evoluindo ao longo dos anos. Então, lá no início dos anos 80, né, o padrão ele era dado com cabos, né, Ethernet, com cabos caramba, com cabos coaxiais, tá? Tô todo enrolado aqui, já tô. É final do período, gente. Tá chegando no final do período. Minha mente já tá virando uma salada aqui. Tá? Então, no início, ele usava cabos coaxiais, então você tinha um cabo coaxial único que funcionava como se fosse um barramento. E aí você ia lá, conectava sua placa de rede naquele cabo com um conector que ele tinha uns pininhos assim que ele furava o cabo coaxial e dava contato, né, no interior ali. E você conectava a sua máquina. Tipo, tá aqui nesse desenho, né? Só que isso era meio ruim, assim, já na época isso era meio ineficiente, assim. Depois de um tempo, aqui até respondendo a pergunta do Marcos, né? Essa conexão aqui, ela mastigava o cabo coaxial. Então, a cada mastigada dessa, a cada máquina nova que você conectava ali no cabo, você dava meio que uma deteriorada no cabo, entendeu? Então, depois de um tempo, o cabo coaxial ficava cheio de furo, todo amassado, entendeu? E aí você acabava tendo que gastar dinheiro ali trocando o mesmo cabo, passando um cabo novo, zerado, limpo, né, para poder voltar a ter uma qualidade boa.
Nos anos 80, surgiu a ideia de você começar a fazer, por exemplo, usar par trançado, né? E ao invés de você ter essa conexão aqui por cabo, você coloca aqui no meio um hub ou um switch, interconectando cada máquina com um cabo próprio daquela máquina, né? E aí, ao invés de você ter que mastigar o cabo, né? Mastigar o negócio lá e estragar o cabo, aqui não, você usa aqueles conectores RJ45, né? E aí, se o cabo tá ruim, você vai lá e desconecta o cabo, conecta um cabo novo, né? E tudo funciona. Então, assim, apesar do cabo deteriorar, Marcos, assim, é muito pouco provável que trocar o cabo da sua casa melhore a comunicação. Se tá ruim por causa do cabo, já estava ruim desde o início, entendeu? Então, a não ser que você, por exemplo, chute o cabo, dobre, amasse, né? De repente, arreia o pé de uma cadeira em cima do cabo, aí o cabo amassa, aí realmente, aí é bom trocar. Mas se o cabo tá lá quietinho, não precisa trocar de tempos em tempos, ele não vai piorar por causa disso. Né? Mas isso não vai fazer muita diferença. Então aqui você pode ter um equipamento aqui de interconexão, né? Isso aqui foi para onde evoluiu o padrão. Então se abandonou o cabo coaxial e o padrão agora ele trabalha com hubs ou switches. Falar um pouquinho sobre como é que é o formato do quadro no padrão internet, né? Seguindo aquele raciocínio que a gente faz em todo protocolo que a gente fala aqui. A gente fala primeiro do tipo de pacote, né? Como é que é o formato. Então olha só, o quadro Ethernet ele tem esse formato aqui, onde os primeiros 8 bytes eles são uma sequência de bits, sempre igual, que é o que a gente chama de um preâmbulo. Serve para que as outras estações que estão conectadas naquele meio físico, quando elas começarem a receber essa sequência aqui de 8 bits, elas percebam que vai começar um quadro, né? Para que elas possam se sincronizar o seu circuito ali de recepção. Aí, até aqui no slide, né? Pô, mas isso não era camada física? Né? Fazer sincronismo entre circuito? É camada física, mas na verdade o Ethernet ele é uma especificação que define, se você for olhar o próprio nome do padrão, né? Ele especifica a camada MAC, subcamada MAC e camada física. Tá? Então é meio que camada 2 e camada 1. Né? Camada de enlace e camada física ao mesmo tempo. A gente trabalha aqui com endereços MAC, né, de 6 bytes, como eu já falei antes, como a gente já viu antes, e aí cada quadro possui um endereço MAC de origem e o MAC de destino, né, primeiro o destino, depois o de origem. Em seguida tem um campo aqui com alguns poucos bits, que é o tipo dos dados que vem aqui dentro. Normalmente, um único tipo de dados vai aqui dentro, em 99,9% dos casos, que é um datagrama IP. Tá? Então, você tem essa forma, e aqui o datagrama IP, ele vai aqui dentro, e ele tem que ter no mínimo 46 bytes. Então, se você quiser mandar um datagrama IP com menos de 46 bytes na internet, o que ele faz ele vai colocar um enxerto em bytes ali para poder formar 46 bytes. Tá? Então, ele vai colocar aqui um tipo de informação inútil, que é o que a gente chama de padding, tá? Que é um enxerto aqui no final dos dados. E no final, depois do datagrama, ele coloca um trailing aqui, que nada mais é do que o código de verificação de erro, que é o CRC. Tá? Para que o receptor desse quadro possa verificar se os bits aqui estão todos corretos ou não. Se ele identificar um erro, né, e repara que essa verificação é feita no nível de camada de enlace, ou seja, na placa de rede. Se ele identificar um erro de bit aqui, ele joga o datagrama, ele joga o quadro inteiro fora. Ele não vai fazer nada com isso. Tá? Então, como é que é o serviço fornecido pelo padrão Ethernet? Primeiro, é um serviço sem conexão. Então, você não tem aquele handshake inicial, não tem que estabelecer caminho, não tem nada disso. Tem um quadro para mandar, ele vai e transmite. Ele também é um serviço do tipo não confiável, justamente como eu falei agora. Né? Se o cara recebe um quadro e faz a verificação de erros e vê que tem erro no quadro, ele simplesmente joga fora e não avisa nada do transmissor. Né? Então aqui não tem ACK, por exemplo, para avisar, o quadro chegou com erro, manda de novo. Não tem retransmissão, não tem nada disso. Tá? Então, quem vai lidar com erros aqui numa rede Ethernet é a camada superior. É lá o TCP que tem que ver que o pacote foi perdido, retransmitir, etc. Tá?
E agora, como é que é o protocolo de acesso ao meio do CSMA? Aliás, do Ethernet. Ele usa um tipo de protocolo que é tipo CSMA. Né? Então, como eu comentei aqui no início da nossa aula de hoje, relembrando os vídeos, o CSMA é aquele cara em que, antes de transmitir, eu vejo se já tem uma transmissão acontecendo, para evitar, para impedir que eu comece a transmitir junto com outra pessoa que já está transmitindo, né? Ou seja, reduzir a chance de colisão, mas que não evita totalmente colisões, né? O CSMA ele não evita. Você pode colidir. E aí, o CSMA que o padrão internet utiliza, ele é um CSMA barra CD. Tá? Esse CD significa que uma placa de rede Ethernet, se ela detectar uma colisão durante a transmissão, ela aborta a transmissão imediatamente. Então, ela faz detecção de colisão enquanto ela está transmitindo. Tá? A gente vai ver como é que isso funciona mais à frente. E, obviamente, o CSMA é um protocolo de acesso aleatório ao meio. Tá? Então, se ele tentar transmitir o meio estiver ocupado, né, ou se ele tiver uma colisão, ele vai tentar escolher aleatoriamente um novo momento para transmitir de novo, para evitar transmitir ao mesmo tempo que alguma outra estação esteja transmitindo também. Tá? Então, olha lá, como eu comentei, o CSMA ele faz a detecção da colisão. Nessa versão /CD. Né? Então, assim como o CSMA normal, ele ouve o meio. Então, quando o canal fica livre, ele começa a transmitir. Tá? Ele nunca vai transmitir se o meio estiver ocupado. Só que, enquanto ele está transmitindo o quadro, ou seja, os bits ali do quadro, a placa de rede Ethernet ela também vai ficar ouvindo o que está sendo transmitido no meio. Então, é como se fosse assim, ela vai ter um sinal que ela está transmitindo, um sinal que codifica os bits, e tem um sinal que está lá no cabo físico, no par trançado ou no cabo coaxial. Ela tem um circuito, a placa de rede Ethernet, ela implementa um circuito que compara esses dois sinais. Então, se o sinal que eu estou gerando ele é igual ao sinal que está no cabo, se for igual, então não está tendo colisão. Agora, se em algum momento esse circuito detecta que o sinal que está no cabo é diferente do sinal que eu estou transmitindo, isso só pode acontecer se outra estação estiver gerando um sinal em cima do meu também. Concorda? E aí, quando esse circuito detecta no Ethernet, quando esse circuito percebe que está tendo uma colisão, o que o transmissor faz? Ele para de transmitir imediatamente. Ele aborta a transmissão, como está aqui no slide. Isso serve para reduzir o desperdício de tempo que o transmissor faria, né, transmitindo um quadro que ele já sabe que vai dar errado, que vai dar colisão, o receptor não vai receber com sucesso. Tá? Aqui tem um parênteses também, que não vou gastar muito tempo aqui não, né? Aqui, novamente, só para dar um gostinho do que é a disciplina lá de rede sem fio, né? É que essa detecção de colisão na rede cabeada, ela é fácil, ela funciona bem, porque basta você fazer essa comparação do sinal que está no cabo com o sinal que você está gerando. Só que na rede sem fio, isso aqui é muito difícil de funcionar. Por que acontece? Na rede sem fio, conforme o sinal se propaga, de acordo com a distância, ele perde energia muito rapidamente. Tá? Então, geralmente, numa rede sem fio, o sinal que você transmite, ele sai da sua antena com uma potência altíssima, ali do lado da antena, ele sai com uma potência muito alta, só que ele chega no destinatário com uma potência baixinha, pequenininha. Tá? Então, se você você é um transmissor, você tentar comparar o sinal que você está gerando, que tem uma potência alta, com o sinal que está no meio, se você tentar olhar o sinal que está no ar ali perto da antena transmissora ao mesmo tempo que você está transmitindo, o que você vai ver é o seu sinal com uma energia grandona, alta, e as outras transmissões que você pode estar recebendo ao mesmo tempo, elas vão chegar com uma energia baixinha.
Então, se você compara o sinal que você está transmitindo com o que está no meio, você vai acabar dizendo que não está tendo colisão, porque você não percebe, tá, as outras transmissões. Seria, entre aspas, você dizer assim, que o transmissor, enquanto ele está falando, ele fica surdo, né? Então, não tem como você detectar colisões numa rede sem fio. Então, é por isso que, por exemplo, o CSMA-CD, ele não é a solução usada nas redes Wi-Fi. Tá? Nas redes Wi-Fi, a gente usa o CSMA/CA, que é um outro protocolo, que ao invés de fazer detecção de colisão, não é collision detection. O CA é collision avoidance. Então, ele faz uma prevenção de colisão, ele tenta evitar colisões. Tá? Mas aí, no caso, como ele não detecta, ele não pode fazer isso aqui, de parar a transmissão quando ele detecta uma colisão, né? Igual a rede Ethernet. Tá? Então, olha só, nesse diagrama aqui, que a gente acabou vendo no início da aula, o diagrama equivalente, sem a detecção de colisão. Olha o que acontece quando tem a detecção. Ó. A estação B e a estação D, elas estão começando a transmitir aqui ao mesmo tempo, praticamente, né? Próximas no tempo, e vai gerar uma colisão. Então, a estação B, quando ela começa a transmitir, ó, ela está comparando o que ela está transmitindo, que é o sinal amarelo, com o que está no meio, que também vai ser o sinal amarelo. Então, aqui está tudo ok. Quando a transmissão vermelha chega em B, aí essa comparação começa a dar errado, concorda? Porque aí o sinal que ela está transmitindo é o sinal amarelo, só que o que tem no cabo é uma mistura do amarelo com o vermelho. Então aqui, olha lá, ela vai perceber a colisão e vai abortar a transmissão. Opa, o sinal não está mais igual, para de transmitir. A mesma coisa para a estação D, ó. Ela vinha transmitindo o quadro vermelho. Opa, detectou a colisão, para de transmitir na mesma hora. Isso aqui é diferente, né, do que tinha sido o exemplo anterior. Vamos voltar lá aqui. Ó. Aqui, o vermelho poderia ter abortado aqui no início e não abortou. Olha o que aconteceu, ele continuou transmitindo. E para as outras estações, o meio continuou ocupado, nunca ficou livre, né, durante esse tempão todo aqui. Então não adianta nem B nem D continuarem transmitindo. Eles vão, se eles já perceberam que colidiu, as outras estações não vão receber corretamente essas transmissões. Então faz sentido ele parar e liberar o meio o mais rápido possível, para que o meio fique livre de novo, e aí eles próprios, o B e o D, possam tentar transmitir novamente. Tá? Aqui agora, vamos falar um pouquinho sobre como que funciona esse algoritmo, então, do CSMA/CD. É mais ou menos assim. Quando a camada de enlace, né, a placa de rede, recebe lá um datagrama para transmitir, ela vai encapsular o cara, né, criar um quadro Ethernet, naquele formato que a gente viu aqui antes, né, com endereço de origem, MAC de origem, destino, blá, 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 e ele vai ver o meio, detectar a portadora. Se o meio estiver livre, agora, tipo assim, eu olhei o meio está livre, começa a transmitir na hora, não espera nada. Só manda. Tá? Então ele vai começar a mandar. Se essa transmissão, se o quadro inteiro for se eu transmitir do início ao fim e não perceber colisão em nenhum momento, eu considero que acabou. Terminei de mandar o último bit, não tinha colisão, a placa Ethernet fala o seguinte: sucesso. Próximo quadro. Tem mais um quadro para mandar? Tem. Ele volta para o passo 1 e emenda o próximo quadro, o segundo quadro. Transmitiu. Sucesso. Emenda o terceiro. Então, olha só, o CSMA/CD, se você tiver só uma estação transmitindo no cabo, ali no barramento, ou no hub que interconecta as máquinas, ele vai mandar um quadro atrás do outro na capacidade máxima, velocidade máxima da rede, né? Eficiência máxima. Agora, se no meio de uma transmissão dessa eu detecto uma colisão, tá? Ou se eu vejo ali que o meio está ocupado, o que a estação vai fazer? Se o meio ficar ocupado, ela vai ficar esperando o meio ficar livre. Quando o meio ficar livre, ele começa a transmitir também. Tá? Então, ele vai ficar nesse espaço aqui, 1, 2 e 3, se tudo estiver correndo bem, se não tiver colisão. Se em algum momento acontecer uma colisão, tá? Aí o que acontece? Aí a estação ela toma uma medida aqui que é a seguinte: quando ela percebe que começou a colidir, que tem alguma coisa errada, ela não para imediatamente a transmissão, não, tá? Ela entra numa fase aqui que ela chama de reforço de colisão. Tem a ver com esse desenho aqui, repara, ó. A estação B,
quando ela percebe a colisão aqui no início, ela não para de mandar o pacote amarelo, tá vendo? Ela manda mais um pouquinho. A mesma coisa com o D. Ele vai mandar mais um pouquinho. Esse pouquinho a mais que ele manda é o que a gente chama de reforço de colisão. Serve para que, se a estação começar a transmitir aqui logo no início ela detectar a colisão, pode acontecer o seguinte, por exemplo, se a estação D detectasse a colisão aqui logo, imediatamente depois de T1, e ela abortasse também imediatamente, ela poderia transmitir poucos bits, entendeu? E esses poucos bits, ao chegarem aqui em B, poderiam fazer com que B não percebesse, o circuito de B não percebesse essa colisão. Então, esse reforço aqui de colisão é para reafirmar, para garantir que a outra estação vai perceber a colisão, mesmo que você detecte aqui logo no início. Tá? E aí, depois que ele aborta, detectei a colisão, abortei. Eu vou ficar esperando o meio ficar livre de novo, só que eu vou sortear um intervalo aqui aleatório para esperar depois que o meio ficar livre, que é o que a gente chama de um back-off exponencial. Então, back-off significa você se afastar, né? E aí, o back-off do Ethernet, ele é um back-off aleatório exponencial. Então, ele vai sortear aqui, na enésima colisão, ele vai sortear um valor K aqui entre 0 e 2 elevado a n menos 1. Tá? E o tempo que ele vai esperar depois que o meio ficar livre, para ele próprio começar a transmitir, é um tempo aleatório que é dado por K, que é esse valor aqui que ele sorteou, vezes 512 tempos de bit. Eita, agora ferrou. O que é isso? Tempo de bit? Por que é 512? A gente vai chegar lá. O tempo de bit, ele é o tempo necessário para você mandar um bit naquela taxa de transmissão do seu enlace. Então, se você está trabalhando ali, por exemplo, na Ethernet 10 megabits por segundo, a essa velocidade aqui, o tempo que você gasta para mandar um bit é igual a 0,1 microsegundo. Né? É 1 dividido por 10 vezes 10 elevado a sexta, que é 10 megabits. Tá? Então, se você sortear aqui um K igual a 1023, por exemplo, naquela janela ali de escolha, né? Você vai fazer K, que é 1023, vezes 512, vezes o tempo de bit no 10, na rede que você está trabalhando ali agora, que é 10 megabits, então vai ser 0,1 microsegundos. Fazendo essa conta, dá um tempo ali mais ou menos de 50 milissegundos. Então, tua placa Ethernet vai ficar 50 milissegundos esperar o meio ficar livre por 50 milissegundos consecutivos até começar a transmitir o quadro de novo. Tá? Aqui tem uma explicaçãozinha do reforço de colisão, mas eu já expliquei anteriormente. E olha só como é que é a ideia do back-off e por que a gente chama ele de exponencial. Então, depois de uma primeira colisão, né, o número de colisões vai ser igual a 1. Então, 2 elevado a 1 dá 2, menos 1 dá 1. Então, o meu conjunto de valores possíveis para cá vai ser um conjunto que contém dois valores só, 0 ou 1. Tá? Isso na primeira colisão. Então, na primeira colisão, eu vou sortear se eu espero 512 tempos de bit ou se eu não espero nada, para tentar transmitir de novo, quando o meio ficar livre. Então, isso dá uma chance que essas duas estações, duas ou mais estações que colidiram ali, se uma delas somente sortear o valor 0 e a outra sortear o valor 1, a que sorteou o valor 0 começa a transmitir primeiro, e esses 512 tempos de bit ali são para garantir que o meu sinal da minha transmissão que começou sem esperar nada, ele vai chegar lá no outro cara que está esperando pelo menos 512 tempos de bit. Tá? Então, se o meu sinal aqui do cara que sorteou 0 chegar lá no cara que sorteou 1 antes dele começar a transmitir, ele vai ver o meio ocupado e ele não vai transmitir junto comigo, não vai ter colisão. Tá? Então, repare o seguinte, por que é exponencial? Porque se eu tiver uma colisão, eu tenho uma janela de valores ali pequena. Se eu tiver dois valores, se eu tiver duas colisões, a janela aumenta para 4 valores possíveis. Se eu tiver 3 colisões, aumenta para 8, e assim por diante. Tá? Então, Leandro, um tempo de bit ele não é suficiente para evitar colisão. A gente vai ver para frente, mas é porque ele não espera só um tempo de bit, ele espera 512 tempos de bit. Tá? É K vezes 512 tempos de bit.
Entendeu? E eu vou mostrar um exemplo aqui, que é esse exemplo aqui, que basicamente para a gente finalizar a nossa aula. Tá? Aí é um exemplo que eu gosto de fazer no quadro. Aqui, como a gente não tem quadro, eu vou usar uma mesinha aqui, tá? Mesinha digitalizadora, mas peço desculpas aí pelas minhas habilidades. A minha habilidade de desenhar no quadro negro já não é boa, né? Nem no quadro branco, imagina na mesinha digitalizadora. Não dá para esperar muita coisa, tá? Mas só para a gente exemplificar esse caso, olha só. Imagina aqui que a gente quer responder essa pergunta. Quanto tempo leva para que uma estação perceba uma colisão? Vamos pensar aqui o que seria o pior caso. Tá? O pior caso seria esse que está descrito aqui no slide. Ó. Imagina que duas estações aqui, A e B, elas têm um atraso de propagação entre elas igual a TP. Então, o que é o atraso de propagação? É aquele atraso, né? Mandei um bit, esse bit vai ter que viajar pelo canal de comunicação até chegar em B. Esse tempo que ele leva se propagando pelo canal é igual a TP, nesse exemplo aqui. Então, vamos fazer um desenho aqui a respeito desse exemplo, que é esse aqui. Ó. Imagina que eu tenho... Vamos botar isso na linha do tempo. Então, imagina aqui que eu tenho aqui a estação A, né? Opa, peraí. Cara, vou fazer aqui em preto que foi melhor. Pensar aqui eu tenho a estação A e aqui eu tenho a estação B, tá? São duas máquinas aqui, estão interconectadas aqui por um meio físico, tá? Que interconecta essas máquinas. E imagina que o tempo aqui de propagação, né, nesse meio físico é igual a TP. Tá bom? Então, se eu olhar aqui numa linha do tempo, vou pegar aqui, pelo menos a retinha aqui, para fazer linha reta, vocês já perceberam que é difícil. Então, aqui, se eu colocar aqui numa linha do tempo de A e de B, tá? O tempo correndo aqui para baixo, ó, tá? Aqui é a linha do tempo, tá? Então, imagina aqui que num instante inicial aqui, T0, o sistema final A ele começou a mandar um quadro para o B. Quando é que esse quadro vai chegar em o primeiro bit, né? Imagina que aqui em T0 eu comecei a transmitir o primeiro bit. Quando que esse primeiro bit vai chegar em B? Ele vai se propagar aqui por um tempo TP, né? Saindo aqui de T0, ele vai se propagar aqui no tempo até chegar em B. E ele vai chegar em B em que momento? Esse instante aqui vai ser igual a quê? Vai ser igual a T0 mais TP, concorda? Então, ele vai levar aqui T0 mais TP para que o primeiro bit que saiu em T0 chegue em B. Agora, volta para o slide aqui, vamos voltar para o nosso pior caso aqui. O A iniciou a transmissão em T0. Vamos imaginar aqui que imediatamente antes de T0 mais TP, antes desse momento aqui, que é quando ele vai receber o bit de A, imagina que o B ele olha o meio físico, vai ver o meio físico imediatamente antes. Ele acabou de olhar o meio físico e falou, ih, tá livre. Vou começar a transmitir também. Então, no pior caso, aqui nesse limite aqui, em que o B está chegando em T0 mais TP, o B pode começar ele próprio a transmitir também um quadro, né? Por esse canal aqui compartilhado. E aí, olha o que vai acontecer. O B, quando ele começar a transmitir o quadro dele próprio, ele vai detectar a colisão de cara, né? Porque logo nos primeiros bits que ele começar a mandar, ele vai comparar o que está no meio e comparar o que ele está transmitindo, vai ver que, opa, tá diferente, tem alguma coisa errada, está tendo uma colisão. O A, nesse momento aqui, né, nesse instante aqui, T0 mais TP, ele nem está percebendo colisão nenhuma. Para ele está mandando aqui o quadro dele numa boa. Opa, estou transmitindo aqui, não está tendo colisão, não tem nada. Quando que o A vai ter a chance de perceber que está tendo uma colisão? Ele só vai ter essa chance quando os primeiros bits aqui da transmissão de B viajarem pelo canal, né, e chegarem aqui em A. Concorda? Só nesse instante aqui que o A vai começar a poder perceber a colisão. Esse instante aqui é o quê? Eu vou somar mais TP aqui, né? Então vai ser um instante T0 mais 2 vezes TP.
Concorda? Então, a partir desse momento é que o A percebe a colisão. Então, repara que, se você tem uma separação aqui, esse tempo para perceber a colisão, ele é função do tempo de propagação do enlace físico. O tempo de propagação do enlace físico, ele tem tudo a ver com a distância física mesmo entre as estações, né? O tamanho do cabo aqui que você coloca. Tá? Então, se você usar um cabo curtinho ali para ligar uma com a outra, o tempo de propagação vai ser muito pequeno. Se você usa um cabo de vários metros de tamanho, aí esse tempo vai ficar maior. Tá? Mesmo sabendo que os bits aqui se propagam num cabo, por exemplo, de par trançado, né, que é a conexão ali, um sinal elétrico, esses bits se propagam numa velocidade alta. Não chega a ser a velocidade da luz, mas é alguma coisa um pouquinho abaixo da velocidade da luz. Se não me engano, dá alguma coisa da ordem de 10 a menos 6, alguma coisa assim. Tá? Então, repara que no pior caso, a estação A vai esperar aqui, vai ter que transmitir por 2 vezes o tempo de propagação, o pior tempo de propagação aqui nesse canal compartilhado, para perceber uma colisão, né? Só que repara o seguinte, o que significa perceber uma colisão para a estação A? Significa que enquanto ela está transmitindo o quadro, ela começa a receber uma outra transmissão, concorda? Só que olha só que curiosidade, que curioso e que problemão aqui que a gente tem. Ó. Imagina que o quadro que A vai transmitir é pequeno. Se o cara está transmitindo aqui o quadro, aí de repente aqui o quadro acaba. O A vai conseguir detectar colisão nesse caso? Não vai, né? Porque o que acontece? Ele acabou de transmitir antes do sinal de B chegar. Porque o tempo de propagação aqui era muito grande. Você pode pensar por esse viés, né? O tempo de propagação era muito grande. Por outro lado, você pode pensar também, não, o tamanho do quadro era muito pequeno. Tá? Então, existe algumas relações aí que são feitas que são as seguintes nas redes Ethernet. Primeiro, essa distância máxima, ou seja, o tempo de propagação máximo entre os nós, ele é limitado, né? Que seria a distância máxima entre os nós, ela é limitada numa rede Ethernet. Isso é definido no padrão, tá? Dependendo do tipo de cabo que você usa, pela velocidade de propagação ali, mais ou menos, do cabo, qual é a distância máxima para que você garanta que as estações vão perceber colisão, tá? E isso tem a ver com uma outra característica do padrão Ethernet também, que é o tamanho do menor quadro no Ethernet. Tá? O menor quadro pelo padrão Ethernet, ele vai ter 512 tempos de bit, 512 bits. Tá? Então aí, repara, olha aí, ó, de onde saiu 502 tempos de bit lá do backoff que eu falei antes? Vem daqui. Tá? Vem do tamanho do menor quadro possível no padrão Ethernet. Lembra que eu falei que se os dados forem menores até, se o quadro ficar com menor, ele tem que botar até um enchimento para poder fazer com que o quadro tenha 512 bits? É por causa disso. E aí, se você faz a conta aqui, ó, 512 tempos de bit numa taxa de 10 megabits por segundo, isso dá mais ou menos 51,2 microsegundos, que é o tempo de propagação. Tá? É o tempo, aliás, é o tempo de transmissão desse quadro aqui de 512 bits numa rede de 10 megabits por segundo. Então, esse 51,2 microsegundos é esse tempo em vermelho aqui, ó, que é o tempo de transmissão do menor pacote, do menor quadro. Tá? Esse tempo aqui, para que a detecção seja, que a colisão seja detectada, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser maior ou igual a 2 vezes o tempo de propagação na rede, que é aquele 2 vezes TP aqui. O vermelho tem que ser maior ou igual a esse 2TP, concorda? Para que a detecção seja, para que a colisão seja detectada sempre. Então, o tempo máximo de propagação nesse cenário é de 25,6 microsegundos.
E aí você faz as contas. Dependendo, então, da taxa de transmissão, nesse caso aqui é 10 megabits, você vai ter um tempo de propagação máximo, e dependendo da velocidade de propagação dos bits no meio de comunicação que você usa, você pode determinar qual é a distância máxima do cabo, por exemplo, que você usa. Tá? Então, aqui não está dito no slide, mas, por exemplo, no Ethernet 10 megabits, o cabo pode ter uma distância, fazendo essas contas aqui, pela velocidade de propagação, dá uma distância de mais ou menos, acho que é 200 e pouco ou 500 metros, alguma coisa assim. Então, se você botar um cabo lá maior do que essa distância máxima, que está especificada no padrão Ethernet, no 802.3, se você botar um cabo maior, as estações podem não detectar a colisão mais. Tá? E aí isso é um problema, porque aí o CSMA-CD já não vai funcionar mais com a eficiência a qual ele foi projetado. Né? Você vai começar a ter colisões que não são percebidas, ou seja, você vai perder pacotes com a frequência grande sem motivo, né? Sem porquê, sem explicação. Então, se você vai para a rede Ethernet aí de 100 megabits por segundo, por exemplo, aí essa distância máxima já cai para caramba, cai para uma coisa, acho que de algumas dezenas de metros, 20 e poucos metros, 50 metros, um negócio assim. Acho que é uma ordem de grandeza. Acho que é 500, 10 megabits, aí 100 megabits cai para 50. E se for gigabit, é uma distância menor ainda, né? Mas aí também depende da velocidade de propagação, depende essa velocidade, ela também é função do tipo de cabo que você está usando, né? Por isso que a gente tem cabo categoria 5, categoria 6, né? Categoria 3, então, dependendo do cabo, ele pode propagar melhor ou pior os bits, mais rápido, e aí isso permite que você trabalhe com velocidades maiores a distâncias maiores também. Tá? Mas isso é uma característica do padrão que tem a ver com esse comportamento aqui do CSMA-CD. E agora, olha só, qual é a eficiência? Como medir a eficiência do CSMA-CD? Eu, obviamente, não vou deduzir a fórmula aqui, porque é uma dedução meio complicada, mas a eficiência, ou seja, quantos por cento do tempo que o meio físico passa sendo usado com transmissões úteis, que não são colisão e nem meio físico livre, né, desocupado, é dado por essa fórmula aqui, ó, 1 sobre 1 mais 5 vezes o tempo de propagação sobre o tempo de transmissão. Lembra do que eu falei, né? Então, se você tem um cabo pequeno ali, o tempo de propagação ele é baixo. Tá vendo aqui? Ele é da ordem dos microsegundos, então é 10 a menos 6, né? O seu tempo de transmissão ele também é um tempo baixo aqui, da ordem de microsegundos também, ou às vezes até de milissegundos. Então, se você faz essa conta aqui, você vai ficar com um tempo aqui que é um tempo muito pequeno. Essa razão, tempo de propagação dividido por tempo de transmissão, é alguma coisa de pelo menos aí da ordem de 10 a menos 3, 10 a menos 6, né? Então, se você multiplica esse valor aqui, 10 a menos 3, por 5, e soma com 1, você vai ficar com um valor que é 1,00 alguma coisa, né? Então, se você faz 1 dividido por 1,00 alguma coisa, isso vai dar um valor aqui quase igual a 1, 0,9999, né? Por cento, que é a eficiência, de 90 e poucos por cento, que é a eficiência do CSMA-CD. Então, o CSMA-CD, ele é obra daquele camaradinha lá, daquele coroa ali de cabeça branca, tá? Do Bob. Tá? Então, assim, não é à toa que o cara pegou o padrão que existia na época, que era o Aloha, que era o que existia, e começou a ver que o Aloha tinha uma eficiência aqui no máximo, o slot de Aloha, de 30 e poucos por cento, né? E começou a estudar os protocolos aqui do tipo CSMA. Aí o cara chega no CSMA-CD, que tem uma eficiência ali, na maioria dos casos, de quase 100%, de 90 e poucos por cento. Né? E é justamente por isso que o padrão internet ele é um padrão importante e muito usado. Né? É uma tecnologia barata, usando cabo coaxial ou par trançado para interconectar computadores pessoais e que tem uma eficiência altíssima. Tá? E isso tudo graças ao quê? Graças ao fato de que ele detecta colisões, por exemplo, né? Ele para de transmitir, não fica ocupando o meio à toa, né? Que torna ele mais eficiente até mesmo que os outros CSMAs anteriores, né? Que já existiam.
tá? Então, pessoal, olha aí. Eu moro aqui perto da Igreja da Penha, né? A gente seguia aqui pela Ave Maria, né? Então, agora, meio-dia em ponto, a Ave Maria está cantando ali na igreja. Chegamos ao final da nossa aula. Aqui é meio-dia, Ave Maria, meio-dia e 6 horas da tarde. Então a gente sabe. Ah, tem o sino também, não? O sino também toca. De hora em hora, o sino toca ali na igreja também. Beleza? Então, pessoal, olha só. Para a aula de hoje a gente vai ficar por aqui. Tá? Mas aí, cara, não tem jeito. Mas assim, você sente inveja se você for católico, né? Se você não for católico também. Mas beleza. Cara, isso aí a gente tem que aprender a conviver, né? Então, a igreja está aqui há muito mais tempo do que eu. Quem sou eu para ficar reclamando da igreja? Né? Eu que cheguei depois, eu que aprendo a conviver aqui com a igreja. Então, galera, olha só, vamos lá. Finalizando aqui a aula, a gente fechou aqui essa parte, SMACD, das redes Ethernet. Nas próximas aulas, eu estou voltando, né? Nas próximas aulas a gente vai falar sobre hubs e switches, tá? E na próxima aula, na verdade, a gente vai fechar essa parte de hubs e switches, que são elementos de interconexão ali que são diferentes dos roteadores, são interconexão de camada física e camada de enlace, tá? Aí a gente vai fechar esse assunto e entrar na última parte da matéria, que para a disciplina aqui de redes e sistemas distribuídos vai ser uma parte sobre sincronismo de processos em sistemas distribuídos. Tá legal? Então a gente vai meio que dar uma reviravolta aqui, vai falar um pouquinho sobre sistemas distribuídos mesmo, tá? Para encerrar a matéria. Tá legal? E aí a gente vai falar sobre relógios lógicos, não sei, vou ver se vai dar tempo de falar sobre relógios físicos também, que são as partes importantes aqui que a gente ainda falta ver da nossa matéria de redes SD. Tá legal, pessoal? Então deixa eu encerrar aqui a gravação. Parar aqui pelo